Boa tarde, Priscila. Deu eco o seu, você viu, né? Estou acompanhando aqui também. Mas... Só um pouquinho. Mas pode desativar sua câmera por enquanto, tá? Às 16h30 o pessoal todo entra e a gente começa. Já temos algumas pessoas ingressando, tá bom? Até mais. Ótimo, obrigada.
Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora a mais um webinar da série de webinários que o FAS Advogados vai promover com temas atuais de mercado financeiro, pagamentos e fintechs. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio da área de Direito Bancário, Pagamentos e Fintech do FAS Advogados, e o nosso tema de hoje é Open Banking, a regulamentação e próximos passos. E para discutir esse tema com a gente hoje, nós temos 5 convidados. Mardilson Queiroz, chefe adjunto de regulação do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil. Priscila Faro, gerente jurídico regulatório sênior do Mercado Livre. Juliana Stroh, Legal Coordinator do Guia Bolso. Alexandre Graziano, Head de Legal Compliance and Public Policy da Acreditas. E Rogério Melfi, especialista em novas plataformas da TecBan e líder do GT de Open Banking da AB Fintechs. Bom, em nome do FAS Advogados, eu quero agradecer a participação de todos vocês no webinar, agradecer a todos que estão nos acompanhando ao vivo. E para dar início aqui no nosso webinar, eu quero começar essa primeira parte com o Mardilson. E Mardilson, aqui para a gente abrir, tendo em vista que a gente teve a emissão das normas que regulamentaram o Open Bank agora em maio pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi o processo de construção dessas normas. Isso desde o comunicado de abril de 2019, passando pela consulta pública 73, e também quais são agora os próximos passos para a implementação do ecossistema do Open Banking no Brasil. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Pedro. Agradecer aí pela oportunidade. Acho que é importante para nós, né, nesse momento, quanto mais a gente compartilhar, difundir, né, esse estágio inicial da implantação do Open Banking no Brasil, que estamos, nesse momento, atacando o lado da oferta, né? Em algum momento, nós vamos ter que adentrar também no lado do cidadão, né? Partindo por uma comunicação mais voltada para o lado da sociedade, em geral. Bom, eu vou tomar liberdade, vou retroagir um pouco antes do tempo, antes da consulta pública, do comunicado, né? De fato, essa discussão no Banco Central, ela teve como início, né, como provocação, o que a gente estava acompanhando lá na Europa, com a proposição da PSD2, que é uma diretiva lá, né, que eles editaram a segunda versão. Diretiva essa que o Banco Central do Brasil já acompanhava desde antes, da publicação da Lei 12.865 no Brasil, em 2012, 2013, com a PSD. Né? Então, a Lei 12.810 é a nossa PSD aqui no Brasil, e então seria quase que natural a gente também ter a nossa PSD2, que aí seria que foi a resolução conjunta do Conselho Monetário, Banco Central. Então, há 2 anos e meio atrás, né, nós começamos a internalizar dentro do Banco Central a ideia, né, do Open Banking. Há 1 ano e meio, começamos a amadurecer esse tema. Né? Sentimos necessidade de ver de perto algumas experiências internacionais, Hong Kong, Singapura, Inglaterra, buscar literaturas em outros países, a exemplo da Austrália, tá? Bem como passamos a participar de fóruns internacionais sobre o tema, em especial no FSB-BAS. Tá? E o objetivo era conhecer com mais profundidade os conceitos, a forma de abordagem, regulação versus mercado, escopos, né, dos dados, serviços e produtos, bem como o escopo dos participantes, as responsabilidades, riscos e os desafios. Tá? Fizemos esse levantamento e
Obviamente, tudo isso foi feito já de acordo da diretoria do banco, né? Porque isso já envolveu recursos humanos e financeiros. E montamos uma proposta para a diretoria. A diretoria aprovou, deu sinal verde, colocamos na agenda BC+, que foi replicada na agenda BC-REF. Né? Soltamos um comunicado sinalizando para o mercado as principais definições, objetivos e requisitos a serem abordados na implementação do Open Bank no Brasil. Fizemos um workshop no Banco Central, com a presença do mercado, né, no qual nós explicamos melhor o comunicado e elencamos nessa oportunidade alguns temas a serem explorados, 6 a 7 temas, como escopo de dados e serviços e produtos, escopo dos participantes, uma adoção em fases, tá? Uma definição de uma linha divisória entre até onde vai a regulação e onde começa a autorregulação. Explorar melhor o tema da experiência e jornada do cliente, as responsabilidades dos participantes e de contratação de parceiros ou terceiros envolvidos nesse ecossistema, a monetização das APIs ou não, né? A estrutura de governança para fazer frente à autorregulação. Então, esses temas foram colocados já nesse workshop e, a partir daí, nós começamos a ter reuniões e consultas ao mercado, né? Feita por meio das associações, para começar a colher aí subsídios, né? E implantar com mais objetividade e clareza até onde o Banco Central está querendo chegar com o projeto. Nós já tínhamos criado um grupo interno no Banco Central para discutir inovações de uma forma ampla. Dentro desse grupo interno, foi criado um subgrupo de Open Bank. Houve um compartilhamento interno e proposições vindo desse grupo, com base nos subsídios e as consultas feitas ao mercado. Internamente, no meu departamento, um grupo restrito, que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da norma, né? E foi criado um grupo restrito no departamento para estruturar, né, e desenvolver a minuta da consulta pública, com base em todos esses levantamentos que eu acabei de falar. A consulta pública ela passa, obviamente, pela aprovação da diretoria e é feito o edital, a edição do edital da consulta pública. Recebidos os comentários, foram feitas as análises, reuniões ainda bilaterais com qualquer ente ou associação do mercado, quer seja regulado ou não, né? Nós fizemos várias reuniões, inclusive multilaterais, mas principalmente bilaterais, não só com entes regulados, né? Recebemos pessoal do FEComércio, recebemos pessoal da prestador de serviço de nuvem, né? Amazon, Microsoft, Google, tá? Que não são regulados diretamente do Banco Central, mas são players, né? Que indiretamente orbitam essa discussão. Tudo isso, consolidamos a proposta técnica, da área técnica, a proposta final da norma, mais uma vez passando pela diretoria, e saiu a resolução conjunta, número 1, né? Coincidência, número 1, acho que é um marco para uma, digamos assim, o início de uma, talvez, nova estrutura do sistema financeiro, né? Novos modelos de negócio, né? Que vamos ver ao longo de muitos anos, tá? Não sabemos onde isso vai parar, a gente está sabendo começar e dar um contorno da implementação. Mas
o céu é o limite disso daí, né? O mercado assim dirá, né? Os próximos passos, né? Eu vou aqui me restringir a falar aqui no curtíssimo prazo, tá? Que a gente precisa fechar algumas etapas no curtíssimo prazo. Fechamos a norma, agora a gente tem que concluir a definição da estrutura de governança inicial para tocar a autorregulação, né? Percebam que na resolução conjunta é colocado para o Banco Central estabelecer essa estrutura de governança inicial. Então, nós criamos o grupo de trabalho, chamamos 8 associações, mais ou menos, e estamos por finalizar agora, na próxima semana, essa etapa. Esse grupo de trabalho é onde o Banco Central colheu as informações, discutiu, colocou as suas opiniões e colocou as suas decisões, né? Acho que o Rogério, a Priscila estão aí, participam desse grupo. E agora nós estamos fechando, com base nesse relatório que esse grupo irá fechar, o Banco Central vai editar uma norma, uma circular, né, colocando as definições dessa estrutura de governança para que o jogo comece, né? Então, a gente pretende, nós estamos em final de maio, né? Nas 2 primeiras semanas de junho, espero, se tudo correr bem, a gente já está com essa circular. Outro ponto, né, nós também precisamos mexer na nossa organização interna. Nós estamos propondo para a diretoria também criar um comitê interno do Banco Central para a implementação do Open Banking. É uma estrutura interna para fazer frente à discussão com a estrutura de governança de autorregulação. Ele é multidepartamental, esse comitê interno, áreas, desde a área legal, tecnológica, regulamentar e de supervisão, né, que participará desse comitê interno. Outra discussão também que nós estamos ainda a concluir é uma discussão sobre ampliação do perímetro regulatório. Tá? Percebam que o ecossistema do Open Banking, ele, de uma certa forma, ele tem um limite dentro do perímetro regulatório. É claro que se há a possibilidade de contratação de parceiros, né, por meio desses entes de perímetro regulatório, mas nós estamos discutindo também ampliar esse perímetro regulatório, né, se utilizando das leis que estão aí. Tá? A exemplo lá do que a Europa fez, criando entes como iniciador de pagamento, né, agregador de dados, né, nós estamos aqui analisando isso também internamente, isso no curtíssimo prazo. Tá? Outro ponto que eu acho que cabe levantar aqui para concluir, né, eu acho que eu já estou ocupando aqui meu tempo demais, tanto o LIFT, que é uma outra iniciativa do Banco Central, como o Sandbox regulatório, que é o outro projeto que o Banco Central está para implementar, né, eles vêm complementar ou ele vem agregar, né, toda essa agenda de inovação, e o Open Banking vai, eu acho que essas ações, elas têm muitas interseções aí, né? Tanto para vislumbrar aí novos modelos, né? Digamos assim, estender ou construir de uma forma aí acompanhada e coordenada do crescimento desse ecossistema, né? Então, acho que são programas que o Banco Central está tendo que vem ajudar nessa questão do ecossistema do Open Banking. Bom, eu resumindo, tá, nesse ponto,
é isso que eu gostaria de falar nesse momento. Fico à disposição aí para demais esclarecimentos. Excelente, Mardilson. Obrigado. No início da sua fala, eu notei que você falou que está sendo visto muita parte da oferta, mas em algum momento vai ter que ser vista a parte dos consumidores financeiros. Isso está alinhado com o discurso que a gente sempre ouviu, talvez principalmente do João Manuel, do diretor João Manuel, no sentido de que essa experiência ela vai ter uma adesão por parte do consumidor para que ela tenha o seu sucesso como essa reestruturação de sistema financeiro. Inclusive, chegou uma pergunta aqui sobre isso, eu vou deixar para a segunda parte do webinar. Obrigado. E lembrando que vocês, antes da gente dar continuidade na primeira parte do nosso webinar, que vocês podem mandar perguntas, vocês estão nos acompanhando ao vivo. Para quem está acompanhando ao vivo pelo celular ou pelo computador, vocês têm um ícone, que é o ícone Q&A, vocês podem enviar a pergunta por ali, que a gente vai ler na segunda parte do webinar. Bom, dando continuidade aqui ao nosso webinar, eu vou passar a bola para a Juliana Stroh. E Juliana, enfim, o Mardilson até usou uma expressão aqui de nova estrutura do sistema financeiro, e a gente sempre associa o Open Banking com uma abertura do sistema financeiro, com uma promoção de concorrência, e considerando ainda essa parte regulatória das normas, como foi abordada, na sua opinião, essa parte de assegurar a abrangência de participantes no ecossistema do Open Banking, do ponto de vista concorrencial? Obrigada, primeiro, Pedro, pelo convite. Obrigada pela participação de todos. Eu acho que é fundamental a gente tratar desse tema agora, principalmente pelo que o Mardilson falou, né, de dar muito conhecimento sobre o assunto para o público em geral. Um assunto que é tão denso, né, não é fácil de ser entendido, mas eu acho que a agenda do BC+, e o BC Hash está fazendo um excelente trabalho de trazer isso mais próximo dos players e do público. E aí, falando um pouquinho sobre concorrencial, eu acho que é um tema base, né, do Open Banking, junto com o empoderamento dos nossos consumidores, dos nossos usuários. Outro tema crucial é o tema da concorrência, porque um ecossistema saudável, ele só vai funcionar com a participação de todos, né? O Open Banking em si só vai funcionar se todos os players estiverem engajados no mesmo propósito. Então, eu também vou retomar um pouco para falar de concorrência, vou voltar um pouco para 2016, antes da diretiva, né, publicada pela União Europeia. A gente vai falar um pouquinho sobre o que o Reino Unido fez como provocação para tratar da concorrência. Então, antes mesmo de qualquer instrução, qualquer diretiva, o órgão regulador, a CMA, lá do Reino Unido, fez uma provocação ao mercado falando o que de fato vocês estão fazendo pelos usuários que vocês têm hoje, muito voltada para os grandes players do mercado mesmo, até abrangendo os pequenos entrantes, mas os grandes players, o que vocês estão fazendo para manter os seus usuários hoje em dia? É mais uma questão de conveniência ou é uma questão realmente que vocês estão oferecendo os melhores produtos, né? E acho que foi uma provocação muito válida para dar um start nesse movimento do Open Banking, que os dados, na verdade, são do consumidor, são do cliente. Por que a gente está tão atrelado, muitas vezes, a poucos players nesse ecossistema, se a gente vê cada vez mais a entrada de novas tecnologias, novas formas de atendimento, novos produtos oferecidos, novos serviços? Por que isso muitas vezes fica tão preso, né? Esse monopólio das informações? Então, acho que o Open Banking vem muito para isso, para colocar todos os players no mesmo patamar. Não interessa se você é uma grande instituição financeira, uma fintech em início de operação ou pré-operacional. É muito importante que todos os players tenham acesso à mesma gama de informações para aí sim a concorrência valer, né? Para os melhores produtos, e não porque eu tenho acesso só a uma informação, então eu consigo oferecer um determinado produto. E acho que com a minha experiência no Guia Bolsa, eu posso muito falar próximo a esse propósito, porque justamente foi isso, até antes de surgir qualquer assunto do Open Banking, que o Guia Bolsa se posicionou no mercado como realmente uma ferramenta de gestão financeira, até para educar os usuários e ajudá-los a fazer as melhores escolhas, né, com tantos
produtos, onde procurar, o que eu faço, por onde eu começo, e evoluindo até para um marketplace, para um pilar de curadoria também, querendo agregar no mesmo ambiente a educação financeira dos usuários e os melhores produtos, não necessariamente os mais famosos, os que são mais populares, né? Então, eu acho que isso foi uma iniciativa muito importante e que foi o que me brilhou os olhos para ir para o Guia Bolso, que conversa muito com o Open Banking. Esse fomento a todos os players estarem no mesmo ambiente, de forma saudável e com iguais condições. E acho que até voltando um pouquinho para a pergunta, esse ponto está muito bem endereçado na instrução conjunta, na resolução conjunta, por quê? Porque não é só um princípio basilar, não veio só como um objetivo do Open Banking, coloquei no artigo 3º e não toquei mais no assunto, não provoquei o mercado com isso. Acho que a agenda do BC é justamente conversar de uma forma próxima com o mercado, né? Então, eu notei que nos artigos, tanto 28 quanto 29, que são bem direcionados às instituições que vão participar efetivamente do Open Banking, seja compartilhando dados, seja recepcionando dados, isso veio expresso. Assim, olha, nós não vamos tolerar nenhuma criação de obstáculo, seja na experiência do cliente, seja colocando uma barreira adicional para esse compartilhamento de dados e até colocando também o iniciador de pagamento, essa nova figura importante que veio junto do Open Banking, como uma figura inovadora mesmo, que não pode ser cerceada, claro que nos limites do mercado, não é para dar vantagem para ninguém, mas manter realmente os mesmos padrões de qualidade e competitividade para todos. Então, eu observei muito que isso veio não só como um discurso, mas veio claro na regulamentação. O que, para mim, como fintech, foi ótimo, porque eu senti na pele muitas vezes, claro que a gente tem muito um diálogo bom com muitos players, né, de fazer APIs e tudo mais, mas enfrentamos também muito essa dificuldade de penetrar num mercado talvez muito dominado por grandes players, né? Então, ter um regulador olhando para isso especificamente, tratando do assunto com cuidado e ouvindo o mercado ao mesmo tempo, como propõe a autorregulação, né? Criar um comitê falando sobre o assunto, quais as impressões de vocês, o que vocês acham, foi muito importante, tá? Eu acho que é uma mensagem clara para todos os players de, olha, isso aqui vai ter que funcionar com todo mundo colaborando no ecossistema, tá? Senão não vai funcionar o Open Banking. Eu não consigo pedir só para alguns players abrirem alguns dados, vai ter que funcionar para todos. E acho que é uma grande resposta também sobre o que a gente tem visto, né? Para fins de Reino Unido, as pequenas e médias empresas no Reino Unido com medo de engajar os dados no ambiente por medo de não ter a mesma resposta de volta. Então, a gente já se antecipou nesse quesito de, não, está aqui expresso que a concorrência vai ter que ser saudável, a promoção da concorrência vai ter que existir e todos os players vão estar em condições igualitárias. Então, acho que foi muito bem endereçado isso na instrução. E até eu falo, eu admirei muito esse diálogo próximo com o mercado, que foi, assim, essencial para que a gente consiga manter um movimento saudável. E acho que a continuidade, Mardilson, tá super alinhada com o que a gente espera mesmo, e eu fico muito feliz que a gente consiga implementar um movimento como esse no Brasil, principalmente para uma população que é tão desbancarizada ainda, né? Então, acho que a minha contribuição era mais essa. Excelente, Juliana. Obrigado pelas contribuições. Eu vou, enfim, dar continuidade aqui ao nosso webinar. Vou passar a bola para o Graziano. Graziano, a Juliana acabou de mencionar um pouco da experiência do Reino Unido e a gente falou um pouco de governança também. Então, até para a gente continuar nesse paralelo, eu ia te pedir, enfim, você falar um pouco para a gente e fazer um paralelo no que diz respeito à governança e também um aspecto que foi bastante discutido, que é o de financiamento do Open Banking, fazer paralelos com a experiência lá do Reino Unido e a nossa experiência aqui no Brasil. Legal, Pedro. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e por estar participando aí junto com um pessoal tão bacana que está extremamente envolvido desde o começo nessa discussão. Acho que o gancho da Juliana é excelente,
porque, para mim, o tema fundamental aqui, quando a gente fala de Open Banking, e aí isso remonta a essa investigação que foi produzida pela área de competição, pela Agência Reguladora de Competição no Reino Unido, é fundamentalmente competição. Então, para tentar simplificar um pouco a ideia, a gente gosta de falar aqui de Open Banking, parece alguma coisa super sofisticada e tal, mas nada mais é do que uma medida que surgiu, uma recomendação para endereçar problemas de competição no mercado de oferta ou na oferta de serviços de conta corrente e produtos de empréstimo associado para pessoa física e pequenas e médias empresas no Reino Unido. Foi identificado, né, a partir desse estudo, encomendado em agosto de 2000, ou melhor, o estudo foi encomendado em 2014 e os resultados foram publicados em agosto de 2016. E a partir desse estudo, ou das conclusões desse estudo, foram identificadas algumas falhas de competição nesse mercado aí de varejo relacionada a esses produtos, a oferta desses produtos e serviços no mercado de varejo do Reino Unido. Basicamente, as conclusões a que o estudo chegou foram de que você tinha um engajamento muito baixo dos consumidores daqueles serviços e produtos no Reino Unido. Então, eles tinham pouco envolvimento, talvez, e essa é uma das potenciais causas que foram identificadas, por falta de conhecimento, sofisticação, educação financeira em relação aos produtos e serviços, custos, etc., que eram oferecidos. E por conta disso, você tinha pouco incentivo para que os incumbentes, que eram os grandes bancos, lá no Reino Unido são 5 os maiores bancos lá, que dominam esse mercado. Então, você gerava pouco incentivo para que esses grandes bancos oferecessem produtos e condições melhores. Outra coisa que o estudo encontrou, também ligada a essa falta de engajamento aí dos clientes, era que você tinha muito pouca mudança de instituição que ofertava esses serviços por parte desses clientes. E, por fim, o estudo identificou também que você tinha algumas barreiras de entrada e de expansão a esses novos players desse mercado. O estudo ele está disponível na página que o governo do Reino Unido disponibilizou sobre Open Banking. Para quem tiver interesse, ele é muito interessante e bem detalhado. Mas, basicamente, ele identificou que você tinha falhas competitivas nesse mercado e relacionadas a essa falta de engajamento ou falta de sofisticação dos consumidores, vantagens que os incumbentes tinham, e aí, como uma das medidas para endereçar esse problema, o governo, ou melhor, a agência da competição britânica do Reino Unido sugeriu que se com o Open Banking. Eles já tinham identificado que os APIs abertos eram uma medida ou eram uma tecnologia que havia facilitado muito a experiência de usuários, não só no mercado bancário, mas em outros setores. Viam nisso uma ferramenta muito importante para que os clientes pudessem comparar produtos e serviços de uma maneira segura, num ambiente preservado e que gerasse muito mais conforto
para eles, e aí eles resolveram adotar esse padrão aberto, essa arquitetura aberta de APIs, por meio da qual todos os bancos já existentes, incumbentes, pequenos bancos e as fintechs pudessem compartilhar informações, basicamente com duas finalidades. Primeiro, que os clientes pudessem comparar os produtos e serviços, ou os custos de produtos e serviços disponibilizados no mercado e permitir que, na medida em que os clientes assim consentissem, eventuais novos players ou mesmo os incumbentes pudessem oferecer produtos e serviços customizados para aqueles clientes que disponibilizassem o seu histórico de informações. Então, acho que aqui o conceito que está por trás, e aí, independentemente de outros países terem tomado caminhos diferentes, o próprio Brasil acho que tem uma intenção, acho que super positiva de tentar combinar coisas de outros países com as coisas que foram trazidas lá do Reino Unido. Apesar de você ter vários modelos, eu acho que, na essência, o Open Banking, para mim, é uma medida de política pública para fomentar a competição no mercado financeiro. Dito isso, eu acho que quando a gente começa a olhar as questões de governança e financiamento dos custos para a implementação do Open Banking, a resposta, para mim, ela é razoavelmente clara, no seguinte sentido. Primeiro, eu acho que, do ponto de vista de governança, o poder político que vai existir para regular, vamos dizer assim, esse arranjo que está instituindo, ele não pode estar concentrado na mão de 5 grandes bancos, que coincidentemente aqui no Brasil é o número que a gente também tem. Eu acho que ainda é um trabalho que está em andamento. Acho que a primeira sinalização do Banco Central aí, o Mardilson já comentou, super positiva, de se criar um grupo de trabalho convidando vários dos interessados, e ainda não existe uma definição aqui sobre se vai ter uma entidade independente que vai ser a responsável pelo Open Banking no Brasil ou não. Modelo do Reino Unido, existe uma autoridade independente que cuida disso. Mas eu acho que o conceito que deveria existir aqui, que é fundamental, é de que você não pode ter 5 grandes bancos detendo o poder político, dado que essa medida é uma medida para democratizar o sistema, para trazer mais competição, para permitir que você tenha a entrada e expansão de novos players nesse mercado. Esse, para mim, acho que é o primeiro ponto com relação à governança. Com relação ao financiamento dos custos, eu acho que aqui não deveria ser muito diferente o racional por trás. Eu acho que, dado que isso aqui é uma medida pública, ou de política pública, e você tem um mercado que, por natureza, não vou nem dizer que ele é concentrado, porque a concentração não necessariamente é má, mas ele tem pouca competição, eu acredito que a maior parte do custo, apesar de não ser a integralidade do custo, eu acho que todo mundo que for participar deve ter um pouco de skin in the game, mas o grande peso dos custos ele deve ser suportado pelos grandes bancos. Eu acho que aqui é um novo arcabouço institucional que está se desenvolvendo. Talvez as pessoas não tenham essa visão tão completa hoje, mas isso aqui vai criar um novo ambiente no qual o mercado financeiro brasileiro vai se desenvolver, o sistema financeiro nacional, e eu acho que esse custo ele tem que ser repartido igualmente entre os participantes, mas na proporção que hoje as instituições têm em relação a esse mercado. Ou seja, essa conta tem que ser 90%, que é mais ou menos a participação de mercado que os 5 grandes bancos têm, suportada por eles, e o restante proporcionalmente alocado entre as instituições. E vale dizer que lá no Reino Unido essa conta ela ficou 100% com os grandes bancos.
Então, acho que tem várias maneiras de se organizar, mas os pilares, para mim, deveriam ser esses. Acho que o poder político compartilhado entre todos os setores de maneira igualitária e não necessariamente vinculado à contribuição econômica de cada um para você implementar o Open Banking aqui. Excelente, Graziano. Obrigado. Interessante. Quando eu acompanhei mais de perto a implementação do Open Banking no Reino Unido, acompanhando o caso da Escócia. Por razões pessoais, eu acompanhei. E curioso, como você tem todas essas características que se diferenciam e que lá não foram problema, por exemplo, a questão do custeio, pelo fato de ter sido implementado da forma que foi pela Competition and Markets Authority, ou seja, tem um órgão concorrencial e, na verdade, a implementação da abertura de dados é como que uma penalidade para os bancos. Olha, isso aqui vocês fizeram aqui uma espécie de cartel, enfim, e a penalidade é o seguinte, não é bem uma multa, vocês vão ter que implementar aqui uma forma de abertura dos seus dados para fomentar a concorrência. Mas interessante, né? E aí resolveu um problema que, enfim, foi bastante discutido aqui no caso brasileiro. Isso. Obrigado, Graziano. Bom, dando seguimento aqui, bom, a gente falou bastante sobre governança, o Mardilson falou que agora a gente tem uma circular para sair no início de junho, o Graziano falou também da experiência do Reino Unido. Eu quero, então, para falar sobre isso, eu vou passar a bola para Priscila Faro. E, Priscila, enfim, queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo a criação dessa estrutura de governança do Open Banking aqui no Brasil. Olá, Pedro. Primeiro, obrigada, né? Obrigada pelo convite. Acho que é um tema bem desafiador, né? A gente teve uma norma recém-saída, né? Ainda, acho que estamos todos ainda aprendendo um pouco com essa norma, né? Embora ela não seja tão diferente, né, da proposta que foi dada em consulta pública, né? Mas é um tema desafiador, ainda com alguns pontos em aberto, né? Principalmente essa questão da governança que o Mardilson comentou. Mas eu queria iniciar aqui, Pedro, a minha fala, não é nem porque o Banco Central está aqui, não, mas acho que é um ponto importante de comentar que toda a construção, de fato, regulatória e do projeto do Open Banking aqui do Brasil, a gente sentiu bastante a disponibilidade do Banco Central em ouvir os participantes do mercado, né? Todos os setores e tudo mais. A gente participou, né, da consulta pública, tanto como empresa, quanto através de associações. Tivemos reuniões com o Banco Central, como foi mencionado pelo Mardilson, né, reunião bilateral, também reuniões via associações. E, de fato, a gente se sentiu bastante escutado aqui até agora, né, perante o Banco Central, com relação aos pontos que a gente tinha para levar da nossa experiência e tudo mais, né? Então, acho que é um ponto muito positivo, isso agrega muito nesse cenário onde vão ser envolvidas empresas de diferentes tipos e modelos de negócio, né? Na linha também do que a Juliana comentou, todas essas nossas participações, né, a gente está muito, muito focado na questão da concorrência mesmo, da inovação, e que a gente sabe aí que são princípios que norteiam mesmo o Open Banking, né? Acho que está todo mundo na mesma linha. O Banco Central, em diversas reuniões, também reforçou que esse é um dos principais objetivos mesmo do Open Banking, claro, além de abrir, né, as informações financeiras, além também de prestar um serviço para o usuário, de demonstrar que quem é o dono da informação é o titular daquela informação, ou seja, os próprios clientes dos bancos e não o banco. Então, o Bacen tem tido esse papel relevante de tentar demonstrar isso ao mercado, e a gente apoia, mas o tema de concorrências e condições iguais são temas fortes que a gente, em todas as reuniões aí, defende muito. Eu participo como o Mardilson comentou, desse grupo de trabalho do Banco Central, né, para definição aí da governança, e a experiência tem sido muito positiva ali. Claro, a gente tem a presença de todo o setor, dos grandes bancos, das fintechs de pagamento, das fintechs de crédito, a gente tem ali uma diversidade ali de participação, o que contribui muito, né,
agrega muito valor aqui à discussão e isso tem sido muito positivo, inclusive no ponto que foi destacado pelo Graziano, de custos, né, e tudo mais, são pontos que a gente está tomando cuidado danado para decidir isso lá, né, não é um ponto fácil de lidar, né, quando envolve despesas aí para as empresas, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, mas eu penso, agora falando como Priscila, né, não estou falando aqui como Mercado Pago, nem como associação, mas que a proposta que o Graziano fez de fato onerar mais quem tem uma fatia de mercado maior, acho que faz total sentido, e eu imagino que seja essa linha que o Banco Central vai adotar, já que a proposta inicial do Banco Central, mesmo como veio como sugestão, né, quando era consulta pública ainda, era que fosse algo voltado de acordo com o PL de cada empresa, né, então isso me pareceu democrático e justo, que reflete um pouco essa questão da dominância do mercado e isso não põe portas, não fecha portas aí para os entrantes, né, no setor, porque se você onerar muito a parte inicial, né, a gente dificulta também que novos players que sempre trazem inovações, tudo consegue também atuar nesse mercado. Então, aqui voltando um pouco para falar propriamente, né, sobre a autorregulação e a governança, para mim está muito claro que os principais pontos, né, já foram abordados pelo Banco Central nessa resolução conjunta e também na própria circular, né, ali, só fazendo um resumo rápido aqui, né, para quem nos assiste, já tem os principais objetivos, os princípios, o escopo mínimo de dados, serviços, participantes, né, como o Banco Central comentou, os requisitos, responsabilidades, contratação de terceiros e gratuidades no ressarcimento, que é um ponto importante que está na norma, né? E, portanto, restou para a autorregulação, né, a parte dos padrões tecnológicos, né, que é ali que a gente, através dos grupos técnicos, a gente vai definir esses padrões tecnológicos de como as informações vão ser compartilhadas, né? Procedimentos operacionais, né? Então, ali as empresas, com base nas suas experiências, através desses grupos dentro, né, da autorregulação, vai conseguir pensar na melhor norma, na melhor forma de fazer isso. A questão muito importante, que é a resolução de disputas, né? Uma vez que o cliente ele vai ter acesso a mais de uma instituição financeira ali, trabalhando para ele, e se eventualmente tiver uma dificuldade na prestação de serviço, ou um erro, ou uma má prestação de serviço, quem que ele deve acionar, quem é o responsável, né, ali. Então, tudo isso são temas que vão ser abordados nos comitês técnicos dentro do âmbito aí da autorregulação. A questão do ressarcimento dos participantes. Então, esses temas, eles vão estar todos, né, num documento, né, que se chama Convenção, e que a gente, para chegar nesse wording final desse documento, na letra ali do que vai estar no documento, a gente tem que pensar na governança, né? Porque ali a governança é que vai, através de um conselho deliberativo, provavelmente, com algumas cadeiras ali, que o Banco Central ainda não tem definido, ele vai definir nessa norma que vai ser publicada, mas a ideia é que sejam cadeiras ali em quantidade suficiente para cada uma cadeira representar um segmento, né, ali de instituição financeira, né, ou de instituição de pagamento, né? Então, esse conselho deliberativo formado por todos esses segmentos do setor é que vai votar, né, de que forma deve ser escrita essa convenção. Claro que o insumo, né, que vai ser levado ali para a discussão do conselho deliberativo vai ser trazido pelo próprio comitê técnico específico daquele tema, né? Então, pelo que a gente vem acompanhando, né, provavelmente a gente vai ter aí em torno de 7 ou 8 grupos técnicos, pelo que a gente já pensou aqui, ainda não é um final sobre isso, mas vão ter grupos, né, referente à governança, compliance, então seria um grupo só, tecnologia, vai ter um grupo de segurança, um grupo de padronização de dados, um referente à jornada, à experiência ali do cliente, né, mencionado pelo Mardils, um de sustentabilidade e o de resolução de disputas, que a gente comentou, que eu comentei agora, que é algo muito relevante para todos que participam disso, né? E também, em algum momento aí dentro de algum desses grupos, a gente imagina também que seja abordado o tema de gerenciamento de riscos e continuidade da infraestrutura do Open Bank, porque a gente tem que ter uma infraestrutura ali permanente
que atue 24, né, por 7, que seja, né, na linha aqui do pagamentos instantâneos. A gente tem que seguir essa linha agora de sempre online, sempre 24 por 7. Então, vai ter que ser determinado de uma forma muito tecnológica, né? De que forma terá que ser mantida essa infraestrutura. Então, a gente tem que ter planos de continuidade, gerenciamento de riscos, para que isso não se interrompa por nenhum motivo, né? Então, praticamente, né, essa convenção da autorregulação, ela vai ter essas 3 etapas, né, que são importantes, que é o do Conselho Deliberativo, que é onde vão ser votadas ali as principais questões. Aí vai ter a parte do grupo administrativo, que é onde vai funcionar mesmo o corpo ali dessa autoridade, convenção, da forma ainda como vai ser definida, mas vai ter que ter provavelmente o secretário-geral, que vai administrar as finanças, os encontros, reuniões, comunicações e tudo mais. Então, tem uma parte administrativa que a gente tem que considerar, e isso tem um custo. Essa parte administrativa tem um custo, se vai alugar uma sala, se não vai alugar uma sala, onde o conselho vai se reunir. Então, essas questões práticas que parecem pequenas, mas são importantes para garantir a imparcialidade e a neutralidade ali do momento que estiver tomando alguma decisão, porque a gente não pode usufruir de uma estrutura que já esteja pronta, de uma associação muito grande ou de uma outra associação menor. Enfim, acho que ter um ambiente neutro que seja administrado, né, por essa infraestrutura que vai ser criada. E a gente discute aqui vários modelos, né? Porque a gente tem algumas limitações regulatórias que nos impedem de adotar exatamente o modelo que foi adotado em UK. Porque o modelo de UK é uma entidade, é uma autoridade que tem capacidade pública, perfil de uma entidade pública, mas ela é financiada por entes privados. Então, aqui no Brasil, é exatamente como essa figura não é possível, né, regulatoriamente falando, mas a gente tem pensado aqui em outras formas de autoridade que seria responsável, mas a gente sabe que não dá para sair na partida, né, da norma já com isso pronto, porque a gente tem os prazos que estão aí bem desafiadores, né? A gente já conhece esses prazos através dessas normas já publicadas pelo Banco Central. A gente sabe que tem um prazo já em novembro, né? E depois eu até falo um pouco aqui dos prazos dos entregáveis aqui da própria convenção, né? Então, a gente tem esse desafio. Então, tem a parte que eu estava falando, né, das 3 etapas aqui da autorregulação, que é o conselho, a parte administrativa, que é muito importante, e a parte técnica, dos grupos técnicos, que são esses grupos que eu mencionei, entre 7 e 8 grupos, com aqueles temas importantes que, com base no que esses grupos forem decidindo, vai ser levado à discussão para o Conselho Deliberativo votar ali com um embasamento, com pesquisa, com participação, né, de todo o setor, enfim. Então, a participação nesses grupos de trabalho é muito importante, dos especialistas aqui. A gente, na linha também do que a Juliana falou, né, a gente gostaria muito que o CAD tivesse presente no Conselho Independente, seja como claro, não com direito a voto, mas tendo uma cadeira ali permanente, para que fosse garantida essa liberdade concorrencial, para que não haja nenhuma restrição ali à concorrência. Então, a gente gostaria que isso fosse atendido. O Banco Central já recepcionou com bons olhos, eles têm até um acordo, um convênio para tratar de questões relacionadas à concorrência. Eles têm tomado muito cuidado com esses critérios, né? Até pela constituição, inclusive, lá internamente do Banco Central, de uma área que cuida só sobre essa parte concorrencial. Então, acho que estamos todos, né, de olho aqui nessa questão da concorrência, para que o objetivo do Open Banking seja atingido, né? Eu cheguei a comentar aqui dos prazos, né, que são bem desafiadores, e a gente tem uma preocupação com relação a isso, mas a gente tem um trabalho duro pela frente, né? A gente tem um prazo aqui da convenção mesmo, alguns entregáveis aqui importantes já em setembro, dia 1º de setembro. A gente tem que definir padrões tecnológicos, procedimentos operacionais e padronização, layout de dados e serviços de todos os canais de acesso,
canais de acesso, desculpa, produtos, serviços, repositórios de participantes, direitos e obrigações de participantes. Então, a gente já tem algo muito importante aqui para entregar em setembro. Então, é importante que aconteçam quanto antes, né, essas reuniões dos grupos técnicos, para que sejam levados esses temas para o Conselho Deliberativo, para que seja aprovado aí a tempo, né, do prazo indicado pelo Banco Central em setembro, porque em novembro, né, uma determinada categoria, né, que é S1 e S2, já vai estar obrigada a compartilhar ali as informações com base no cronograma já publicado pelo Banco Central. Quem tiver curiosidade e quiser ter mais informação, esse cronograma está disponibilizado no site aqui do Banco Central, a gente acompanha bastante, acho que vale a pena dar uma olhada lá, né, nesses prazos. Mas aí, enfim, eu não quero me estender muito mais além do meu tempo, mas tem o prazo em março, que também tem outros procedimentos a serem adotados, em junho, e o último aqui de entregável da convenção é em agosto de 2021. Então, praticamente, a gente tem que estar tudo resolvido com relação à autorregulação até agosto de 2021. Por isso que o desafio é grande, né? Principalmente agora... Gente, desculpa, tem um helicóptero pousando por aqui. Principalmente agora no início, né, das atividades. Por isso que a gente tem essa sensibilidade de saber que não dá para iniciar a autorregulação já da forma como a gente gostaria, né, com essa autoridade constituída, né, seja no formato de confederação, de associação de associações e tudo mais, mas a gente gostaria muito que isso fosse levado em consideração já na própria norma do Banco Central, para que a gente caminhe juntamente com o modelo de convenção, esse comprometimento de o quão breve possível a gente ter essa autoridade constituída, porque a gente entende que tendo uma autoridade, entidade, como a gente quiser chamar aqui, que tenha uma personalidade jurídica, né, que possa ser financiada aqui por entidades privadas, né, que vai ser esse rateio aqui de custos, mas que seja totalmente neutra, né? Então, acho que é importante até para depois, para a supervisão da autorregulação. Então, ter essa autoridade é importante no início, né? Ainda que a gente faça de forma via convenção, sem ter a personalidade jurídica constituída, mas depois, até durante a sustentabilidade aqui de todo o ecossistema, a gente imagina que agora vai ser isso por muitos anos, né? Que a gente vai ter que ter um acompanhamento aqui da autorregulação. Então, a nossa sugestão seria essa. Falando um pouco de autorregulação, de convenção, eram esses meus pontos, Pedro. Obrigado, Priscila. Foram duas notícias, acho que surpreenderam de forma positiva o mercado. A gente foi no terceiro webinar aqui da nossa série, a gente teve a participação do diretor Otávio Damaso e fizeram uma pergunta bastante direta para ele, que era o seguinte: o tema era Covid-19, como isso ia afetar os mercados, etc. E perguntaram, olha, as agendas do Banco Central, principalmente Open Banking, pagamentos instantâneos, vão ser postergadas? Ele foi enfático dizendo que não. E o que era, enfim, esperado que seriam, por um motivo bastante legítimo. Foi a primeira notícia bastante positiva. Eu acho que, dentre outras, essa é uma outra notícia muito positiva, porque um dos gargalos que era esperado para a implementação do Open Banking era justamente a questão da autorregulação, da convenção, etc. Era esperado que isso criasse um certo problema e, como vocês já falaram, o Madilson falou, isso já está sendo endereçado e para um bom desfecho, aí, para uma boa resolução. Excelente. Tá bom. Obrigado, Priscila. Bom, para fechar aqui a nossa primeira parte do nosso webinar, fazendo um gancho também com o que a Priscila falou sobre tecnologia, sobre definição de layouts e ainda em linha com parte autorregulatória do Open Banking, eu vou passar a bola para o Rogério Melfi, para ele fechar essa primeira parte do nosso webinar. E Rogério, eu queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo a construção, como está sendo a definição das tecnologias, das APIs para a construção do ecossistema do Open Banking no país.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, tá podendo participar. Bom, deixa eu começar também um pouco contando um histórico aqui, um pouquinho o que aconteceu, né, dentro da BFintech e até algumas outras associações. Então, como foi um comentário do Banco Central, o Open Banking não é uma coisa que acontece de agora, né? Então, ele não nasceu aí lá dia 2 de maio, nem vai começar agora no dia 1/6. Desde pelo menos dezembro de 2018, se eu não me engano, foi quando a gente teve a primeira conversa como a BFintech com o Banco Central sobre Open Banking, já sinalizando uma regulação, sinalizando, enfim, um movimento no mercado. Como a BFintech, a gente já tem o grupo de trabalho, enfim, daí formado desde janeiro de 2019. E esse grupo realmente ele começou a estudar mais a parte técnica. Então, o que estava acontecendo dentro desse Open Banking em outros países, como é essa conectividade, como é que a gente faz o escopo de dados e tudo mais. Durante 2019, como um todo, a gente foi trabalhando tanto com o Banco Central e provocado por ele e por outras entidades, então a BCD, Febraban, a Bipag, a Bex, enfim, todo mundo começou já a trabalhar junto e trocar alguns documentos, trocar informação de como gostaria, como desejaria que fosse o Open Banking. E outras entidades também que hoje não estão nesse grupo de trabalho, como a CREF, enfim, a FEComércio. Então, teve uma aproximação muito grande de todos esses players do ecossistema para começar a estudar o que seria bom e o que não seria. De uma forma geral, hoje a gente não tem esse grupo de trabalho conjunto ainda trabalhando nessas definições. Mas cada entidade ela já tem alguma coisa já, assim, não vou dizer madura, mas a gente tem cases assim, por exemplo, como a BBC junto com a BCD que fizeram uma POC, então é uma coisa que está no mercado. Dentro da Febraban existem players que já têm Open Banking, que é o caso do Banco do Brasil, então que já trazem uma experiência muito grande nessa parte técnica. Então, como a gente falou agora há pouco, enfim, a Priscila, o grande desafio é essa primeira etapa de a gente formar o topo da pirâmide dessa convenção, e daí a gente vai caminhar para os grupos de trabalho. Caminhando para esses grupos, onde basicamente os três principais de tecnologia, dados e como a gente vai formatar eles, padronização e segurança, daí eu acredito, e pelas conversas que a gente tem, o mercado está bem direcionado a pegar experiências do Reino Unido, pegar experiências da Austrália e caminhar um pouco nessa direção. Existem algumas coisas que a gente vai ter definições, como diretório central, se vai ser interoperável apenas um diretório, se a gente tem 2, 3 players sendo diretórios, mas conversando entre si, que seria uma ótima solução para o mercado, né? Mas essa parte, o desafio está mais no topo ainda, Pedro, e quando chegar um pouco embaixo, até por pressão de tempo e toda essa janela que a gente vai ter, a gente vai conseguir fazer essa entrega dentro das associações, a gente está se programando para isso. O que dá para somar também é que hoje no mercado a gente tem diversos players, tanto de tecnologia, com experiência em APIs e tudo mais, como players do setor financeiro que já se movimentaram para isso. Então, assim, a gente tem 2, 3 anos de experiência de Open Banking, algumas empresas lá de fora que já têm experiência, que podem também ajudar a gente. Então, nessa parte tecnológica não vai ser os maiores desafios, né? O que eu ainda assim, gostaria de colocar como um ponto de vista de tecnologia, mas essa parte de concorrência que muita gente colocou, pensa que as maiores empresas de tecnologia, ou nem só de tecnologia, mas as maiores empresas hoje que estão crescendo, base de usuários e tudo mais, é porque elas acabam disponibilizando suas APIs para os clientes. Então, eu vou citar Facebook, Twitter, enfim, que são exemplos mais fáceis, mas a gente pode ter até desde lâmpadas como a Philips e tudo mais, que a partir do momento que eles disponibilizam APIs, é quando eles crescem a base de usuários dele.
Então, muito mais que concorrência, a gente vai ter um ecossistema financeiro muito maior. Mais oferta de produtos financeiros, mais clientes incluídos nisso daí. Então, a gente não vai ter... Assim, a gente vai crescer o mercado como um todo. Não é que o market share de algum banco deve diminuir. Acredito que deve continuar alguma coisa muito igual, só que um bolo muito maior. Então, quem tem hoje 10%, assim, quem tem uma fatia pequenininha lá de 1%, vai talvez continuar com seu 1%, mas de um bolo que cresce. E isso é o que a abertura de dados como um todo vem mostrando, assim, pelo mundo e pelas empresas. Um exemplo, assim, né, essa conectividade, ela pode levar o usuário a ter mais experiência. Então, o banco dele em outros canais, e daí é onde ele deseja. Então, pode estar lá num Google Home, ele pode estar no aplicativo de chat dele, pode estar até embargado numa geladeira, num rádio, enfim. O cliente ele vai conseguir melhores produtos, ele vai conseguir a melhor interface dele, e a tecnologia só vai ajudar isso, favorecer. Então, nesse curto e médio prazo, na verdade, o que a gente vai ver é muito mais o cliente ficando mais satisfeito com as soluções financeiras através dessa tecnologia Open Banking, que lá no fundo, pelo menos é o objetivo, o usuário final nem deve saber que existe. Hoje, quando alguém se beneficia de pegar um smartphone e mandar uma mensagem para alguém, anexar as fotos da criança, enfim, qualquer coisa assim, ele não precisa entender que por trás tem provedor, internet, tudo foi abstraído para uma operadora de telefone que já provê tudo para ele. Então, queira ou não queira, daqui 1 ano, 2, os usuários finais vão estar com benefícios de Open Banking, contratando serviços de fintechs, de bancos, de financeiras e até mesmo outros players aí no mercado, sem saber que por trás daquilo existe conectividade, existe um acordo bilateral, existe qualquer coisa. Ainda dentro disso, eu posso citar um case recente do Banco do Brasil com o governo federal. Então, assim, quando você vai logar lá no site do GovBR, que são serviços públicos de governo, você consegue fazer essa autenticação usando de uma conta corrente que você tem no Banco do Brasil. Então, isso é uma das possibilidades que o Open Banking traz, é você conseguir ter uma inclusão de cidadania para uma pessoa que um dia já provou quem ela era para aquela instituição, que no caso foi o Banco do Brasil, e o banco e o governo agora cria essa ligação, esse vínculo de reconhecimento. Isso daí pode acontecer também ao contrário, uma pessoa que já se provou que ela é verdadeira para o governo, para o TRE, para o TSE, pode uma instituição financeira se aproveitar disso daí para fazer uma abertura de conta corrente muito mais simples e tudo mais. Então, como foi até falado, assim, né, o Open Banking é um começo de uma grande evolução do sistema financeiro. E no meu ponto de vista, principalmente, trabalhando com isso há bastante tempo, é necessária, porque se a gente não faz esse movimento regulado, seguro, com os principais players, ele acaba tendo que acontecer de uma maneira arbitrária, sem a regulação. Então, é um bom momento. Somando tudo isso, né, falando que traz inovação, traz fomento, vai ter uma concorrência, mas uma concorrência extremamente sadia, dentro do que você falou, né, se poderia adiar ou não poderia adiar. É uma agenda que já vinha sendo trabalhada, enfim. Como eu acho que grande parte dos players já estavam preparados e até alguns feito investimentos, enfim, esperando isso dentro desse calendário, parabenizando assim, o Banco Central, que desde que eles anunciaram, eles foram cumprindo tudo que eles determinaram como prazo. Vamos soltar uma consulta pública, foi soltada, vamos agora soltar a regulação, então tudo dentro do prazo. Então isso ajuda numa estabilidade, numa segurança que aquelas coisas estão caminhando mesmo. Bom, de introdução, basicamente é isso. E eu acho que a gente pode caminhar para as perguntas aí, para o bate-papo. Legal, Rogério. Obrigado pelas contribuições.
Bom, com isso a gente fecha a primeira parte do nosso webinar. Eu quero agradecer a todos vocês, todos os debatedores pelas contribuições, pela participação. E começando aqui a segunda parte, a gente recebeu a nossa primeira pergunta para o Mardilson. Mardilson, a pergunta é a seguinte: a Resolução Conjunta número 1 traz no seu artigo 2º, inciso 6, a definição da instituição iniciadora de transação de pagamento. O que é essa instituição e existe uma expectativa da sua regulamentação pelo Banco Central? Sim, existe uma expectativa da regulamentação do Banco Central. Aí não caberia a norma de Open Bank dizer quem são essas instituições. Tá? Estamos trabalhando, dentro daquela discussão que eu falei no começo da minha palavra, na questão do perímetro regulatório, né? Então, pode ser que o Banco Central opte em, além de criar atividade e iniciação de transação de pagamento, criar a possibilidade de existir uma instituição específica nisso, que só faça isso. Tá? E, obviamente, essa atividade de iniciação de transação de pagamento, que será regrada, ela está inerente a toda instituição bancária e instituição de pagamento. Né? Isso está no DNA dessas instituições. É só uma questão de reconhecer esse elo e, provavelmente, essa discussão de criar um ente específico que possa fazer só isso. Tá? Então, eu não sei se teve mais uma pergunta, se eu respondi. Tá bom. Excelente. Obrigado, Mardilson. Bom, próxima pergunta. Segundo. Para o Alexandre Graziano. E é uma pergunta feita pelo Christian Squassoni. Chamando aqui professor Graziano. Você acha que na última fase do Open Banking, com a integração de APIs, teremos uma tendência de especialização de players, com alguns especializados na interface com clientes e outros em produtos a serem plugados nos primeiros via API? Bom, primeiro que professor é bondade do Christian, né? Mas eu acho que, não sei se é exatamente o escopo da dúvida dele, mas a maneira como eu enxergo o sistema financeiro daqui a algum tempo, e Open Banking e PIX tem tudo a ver com isso, é mais ou menos parecido com o que o Christian acabou de mencionar. Eu acho que a tendência é que você tenha convergência, tanto de bancos quanto de fintechs, para um mesmo ambiente de plataforma aberta, em que você vai ter aí vários participantes no mercado oferecendo vários tipos de produtos e serviços nesse mesmo marketplace ou nessa mesma plataforma aberta. E eu acho natural que você tenha alguns participantes que se especializem em determinados nichos ou em determinados tipos de produtos ou serviços. Eu acho que você vai ter entidades que vão ofertar ou vão especializar em cartão de crédito, outros em conta de pagamento, outros em crédito com garantia real, como é o modelo da Acreditas. Mas acho que o modelo, e eu acho que esse é o grande ponto aqui, na minha visão, acho que esse modelo de banco universal, em que você vai ter que você tem hoje um único lugar onde todo mundo mantém a sua vida bancária, com conta corrente, investimento, produto de crédito, eu acho que ele tende a perder força. Não é uma coisa que vai desaparecer do dia para a noite,
mas eu acho que com o Open Banking e principalmente com o Pix, pagamentos instantâneos, esse modelo ele deve dar lugar ou deveria dar lugar a um grande supermercado financeiro onde você vai ter essa conversa. As fintechs cada vez mais, acho que as grandes, as que sobreviverem, elas vão ganhar escala e ter mais força para competir com os bancos, e os bancos eu acho que também vão ir cada vez mais para o modelo de digitalização de serviços, de grandes plataformas digitais. Não sei se eu respondi a pergunta do professor Christian, mas é mais ou menos isso que eu enxergo. Obrigado, Graziano. Um abraço para o Christian que está nos assistindo. Bom, próxima pergunta é para o Rogério Melfi. Rogério, a pergunta é a seguinte: existe uma preocupação no âmbito de definição das tecnologias pela autorregulação do Open Banking, de que essas tecnologias não sejam engessadas de modo a criar barreiras de entrada para futuras tecnologias que sejam melhores dentro do ecossistema do Open Banking? Acho que, se eu entendi bem a pergunta, a ideia é mais ou menos se você não está definindo uma tecnologia hoje, sentando ali na convenção, amanhã surge algo muito melhor e você não consegue implementar, dando uma experiência melhor para o usuário, porque aquilo já está definido em convenção, etc. Legal. Existe essa preocupação e ela vem, inclusive, já do regulador. Porque se eles definissem na regulação qual tecnologia que deveria ser adotada e tudo mais, numa futura evolução dela seria muito mais complexa. Então, ela já deixou isso daí realmente para autorregulação para o mercado. A gente parte agora de uma tecnologia inicial de Open Banking. Sabemos que isso daí vai evoluir daqui 3, 4 anos, pode ser outra. Se a gente começasse isso daqui 10, enfim, a tecnologia ela evolui muito rápido. O que existe como base em questão de tecnologia para a gente adotar nesse momento? Principalmente que tenham alternativas de ser interoperável. Então, assim, que uma instituição pequena e uma grande instituição possam usar aquela tecnologia sem grandes investimentos, ou pelo menos uma pode fazer um grande investimento comprando um software de um grande player e tudo mais, mas existe uma solução que fale com aquela tecnologia, uma versão mais acessível ou até, de repente, open source e tudo mais. E essa preocupação, e daí, assim, evolução ela vai ter, mas a gente ainda não está discutindo isso. O que é a favor nosso é que o regulador deixou para a autorregulação. Então, com certeza, esses grupos técnicos e tudo mais já vão estar discutindo, entregando a primeira versão do Open Banking, enfim, lá no final de 2021, a gente já vai poder estar discutindo a versão 2.0, a versão 1.5 do nosso Open Banking. Temos ainda, assim, isso é uma preocupação, sim. O nosso escopo também de regulação vai dar um trabalho assim, para todas essas definições técnicas. Mas a questão de padronizar e não ficar preso numa tecnologia, né, não pegar aí, daqui 20 anos a gente está na mesma, o regulador deixou justamente na mão dessa convenção para a gente ter liberdade de ir evoluindo aí ao tempo. Excelente, Rogério. Obrigado. Bom, próxima pergunta que a gente recebeu aqui é para Juliana. Juliana, pergunta para você. Existe na Europa, além da figura do PISP, a figura do Account Information Service Provider, que, enfim, lembra muito e tem uma similaridade com os serviços prestados pelo Guia Bolso. Em contrapartida, a abrangência do Open Banking é apenas para instituições autorizadas. Existe um pleito do Guia Bolso, e até para estender, enfim, de outros players desse setor para que haja uma regulamentação específica para que possam participar do ecossistema do Open Banking no Brasil? Então, Pedro, respondendo já de forma mais objetiva, já há, né? Já na nossa instrução conjunta a gente já tem a previsão de parceiros, né? De contrato com terceiros, que a gente chama na regulamentação.
que é essa oportunidade tanto de instituições que não são reguladas por Bacen também integrarem esse ecossistema. Então, é importante aqui, e ele delimita muito bem, né, a instrução delimita muito bem o que tem que conter esse contrato com esse player. Não pode ser assim na forma de uma simulação, né, de alguém que esteja só querendo recepcionar dados e não entregue nada em retorno, mas sim já existe e ela está bem regulamentada. Então, o que vai ter que ser notificado para a instituição financeira poder contratar esse parceiro, né, tanto na forma de prestação de serviço, seja de forma de compartilhar esses dados ou algo do tipo, mas sim, os players que não estão sendo regulados pelo Bacen atualmente vão poder participar. Uma série de ressalvas e obrigações a serem cumpridas, mas isso já está previsto na regulamentação, tá? Então, assim, falando como guia bolso mesmo, isso já é um potencial para a gente participar do ecossistema também. Excelente, obrigado, Juliana. Bom, eu recebi uma pergunta aqui, a gente recebeu uma pergunta para a Priscila, e Priscila, fica inteiramente à vontade para responder ou não, porque é uma pergunta mais relacionada ao Mercado Livre, enfim, então, caso você se sinta à vontade, que é uma pergunta geral, quais os benefícios que você vê para o Open Banking e também os desafios, considerando uma estrutura como a do Mercado Livre. Enfim, fique inteiramente à vontade se você quiser responder ou não. Ah, é que o Mercado Livre, em tese, né, falando só do Mercado Livre, ele é um marketplace, né? Então, ele está fora dessa norma, né? Ele ali não tem nenhuma possibilidade de participação da norma, né? Nem como um parceiro, terceiro, nada disso. Mas eu não sei se a pessoa quis dizer o Grupo Mercado Livre, porque daí no Grupo Mercado Livre a gente tem outras empresas, né? A gente tem o Mercado Pago, por exemplo, que presta serviço de pagamento, que ele é uma emissora de pagamento pré-pago autorizada, né, pelo Banco Central e que possui contas de pagamento. Então, pelo fato de possuir contas de pagamento, a partir de agosto do ano que vem, ele já está obrigado a prestar o serviço de iniciador de pagamentos, né? Pelo que a gente entendeu da interpretação da norma, ele vai ter que prestar essa atividade de iniciador de pagamentos por ter essas contas de pagamentos oferecidas a seus usuários. Então, tem muita oportunidade aí, mas tem essa obrigação. A gente não tem muita escolha com relação à questão de participar aí como iniciador de pagamento, né? Já que a gente é uma entidade autorizada que detém contas de pagamento. O Mercado Pago, né, por ser um correspondente bancário de instituições financeiras, a gente também presta serviços de empréstimo, né? A gente intermedia operações de empréstimo, desculpa, eu falei presta serviço, mas é que na verdade a gente intermedia essas contratações de empréstimo através da plataforma do Mercado Pago, e isso, de certa forma, também contribui, né? O Open Banking contribui para essa infraestrutura de empréstimos no mercado em geral, e a gente, por ter essa atividade, né, de correspondente bancário, de certa forma também a gente vai estar participando aí do Open Bank na medida da abertura das propostas comerciais, através dessa figura que foi criada, né, de correspondente bancário, que é bem utilizado no mercado. Então, também tem essa parte de abertura dessas propostas, né, de contrato de empréstimo, e que a gente vê uma oportunidade muito bacana para o cliente, né, de ter acesso aí a todos os empréstimos que são ofertados pelo mercado para decidir aquele que melhor lhe convém. Do nosso lado, se eventualmente optarmos, né, em razão da reciprocidade e tudo mais, abrir a informação e ter acesso às informações e entrar como participante mesmo do Open Bank, já desde o início agora de novembro, a gente enxerga bastante benefícios nisso também, de conhecer, né, todas as estruturas, né, de serviços de instituições financeiras, embora a gente já tenha um vasto conhecimento, porque na primeira etapa são informações já públicas, né, desses bancos, mas a gente vê ganho sim, acho que o mercado inteiro ganha com essa questão do Open Bank. No início a gente vê muito mais um esforço, né, acho que a gente no início de implementação a gente vê muito mais um esforço com foco no cliente, né, de prestar um melhor serviço, de fazer de maneira adequada, e acredito que os benefícios vão vir a longo prazo, né? Eu não acho que o benefício seja imediato, até porque precisa ter uma inteligência
por trás de todas as informações que serão recolhidas. Tem a questão do opt-in dos clientes, né? Acho que não foi dito aqui do consentimento, mas é um desafio grande essa questão do consentimento duplo, né? E então a gente ainda está aprendendo muito com relação a isso. Mas eu vejo, falando aqui, né, essa questão do Grupo Mercado Livre, eu vejo grandes oportunidades de negócio, sim. Espero ter respondido a pergunta. Excelente, obrigado, Priscila. Bom, a gente recebeu... Gostaria só de fazer um comentário assim. Claro, dando um exemplo rápido, mas de uma maneira geral, um e-commerce com Open Banking todo implementado, ele poderia até criar uma experiência de um login naquela instituição financeira e vir os dados cadastrais daquele cliente como endereço de entrega, já que é o dado que o banco está sendo o guardador daquela informação, e já na fase 3, enfim, iniciando um pagamento naquela conta. Então, num futuro, um e-commerce ele pode dar uma experiência muito mais livre, assim, muito mais tranquila para um usuário fazer uma compra. E daí, de modo geral, né, comprar na internet vai ser mais seguro, vai ser mais fácil, vai ser mais transparente, assim. No meu ponto de vista, e daí sim é um benefício que vocês vão ter também aí. A gente tem que tomar, eu concordo, Rogério, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da LGPD, né? Porque o CNPJ que vai ter acesso a informações não vai ser o mesmo do marketplace, então são coisas, por isso que eu estou falando, a gente está aprendendo muito com essa norma, né? A questão do consentimento do cliente é o que vai nortear todas esses compartilhamentos, né, de informações. Então, a gente vê oportunidade, mas com muita cautela no início, porque a gente conhece muito bem a forma como a gente deve tratar essas informações recebidas, né? A gente tem esse cuidado muito grande aqui internamente de não misturar o que é uma empresa da outra. A gente, assim, sim. Eu vejo uma vantagem... Com toda a segurança. É isso aí, não, mas com toda a segurança, com toda a LGPD aí por trás. Ótimo. Perfeito. Bom, obrigado. Bom, a gente recebeu uma série de perguntas aqui e, obviamente, por restrição do nosso tempo, a gente não vai conseguir fazer todas. Então, eu vou fazer uma última pergunta, e é uma pergunta direcionada a todos vocês para considerações finais. E aí eu vou pedir para vocês responderem na mesma ordem que a gente teve na primeira parte do nosso webinar. E a pergunta é a seguinte. Bom, estou vendo que o Pix ele tem sido divulgado para os consumidores de uma forma mais extensa do que o Open Banking. Mas a pergunta é, quais são as medidas que o regulador e o setor privado terão que tomar para que o Open Banking seja de conhecimento dos consumidores e que se torne uma experiência acessível e uma experiência eficaz? Ok. Bom, primeiramente é bom a gente entender as diferenças entre projeto Pix e projeto Open Banking, né? O que é um, o que é o outro. O Pix ele é um arranjo de pagamento e, ao mesmo tempo, tem um sistema de liquidação, ambos operados pelo Banco Central. Tá? E, por construção, como todo sistema de liquidação, ele é centralizado. O Open Banking não tem nada operado pelo Banco Central. O Open Banking, na verdade, eles são digamos assim, canais de acessos bilaterais que podem ser criados interfaces, prestadores de serviços que possam prestar centralizar essa interface, né? Mas não um banco central. Mas são canais bilaterais que vão ser abertos, padronizados, tá? Para que as instituições digamos assim, encaminhe os pedidos dos seus clientes por meio desse novo canal de acesso. Tá? Nós estamos criando um novo canal de acesso dentro do sistema financeiro. Estamos criando uma rede
digamos assim, social financeira, né? Em que não tem um ente central, a lá Facebook ou a lá Instagram. É uma rede do sistema financeiro, com canais de acesso padronizados, bilaterais, né? Que está sendo, digamos assim, construído. A grande questão agora no começo é você gerar a oferta, gerar as condições de ofertar, de existir isso, tá? Que é o desafio que nós estamos agora tentando resolver. E, obviamente, em seguida, imediatamente, né, e paralelamente, antes mesmo dos tubos e conexões estarem plugadas, né, iremos começar um trabalho aí do lado da demanda, que aí envolve Banco Central e mercado, né? Eu entendo que o mercado das fintechs e de boa parte das instituições, elas serão naturalmente promover junto aos seus clientes essa nova, digamos assim, realidade, né? E o Banco Central também vai fazer a sua parte, né? Vamos divulgar vídeos mostrando para o cliente, tá? Só que essa realidade ainda está longe, né? Isso não é, repetindo, um sistema desenvolvido pelo Banco Central, como o Pix é, tá? O Pix, ao ser lançado, tá, a sociedade tem que saber o que é, né? É o pagamento que ela vai fazer ali, uma nova modalidade de pagamento. Então, assim, são perspectivas diferentes e que têm ações diferentes, tá? Eu não vejo prejuízo nenhum, né, da divulgação, olhando do ponto de vista da demanda, né, não serem iguais, porque são produtos diferentes, tá? Não dá para comparar. O Open Bank, ele não é um modelo de negócio, né? O Open Bank, ele não é um produto em si. O Open Bank é uma rede de compartilhamento que vai viabilizar de várias outras formas de ofertar produtos, de distribuir produtos e de market share dos modelos de negócio. Então, é isso que importa para a sociedade, e não a API, né? O cidadão quer lá saber de API. Eu lá sei se quando eu clico no Google Maps, no hotéis.com, eu estou usando a API do Google. Pô, eu quero reservar o hotel. Ponto. Né? Então, o Open Bank ele vai ter sucesso se o cidadão enxergar melhoria nos produtos financeiros e o Open Bank nem aparece. Tá? Aí ele vai ter sucesso. Né? Então, assim, nós não estamos discutindo um modelo de negócio, né? Nós estamos discutindo, sim, uma nova forma de organização do sistema financeiro no que diz respeito à conduta e a rates, né? E margens e modelos de negócio que está sendo criado. Nós estamos comoditizando as informações financeiras, comoditizando uma iniciação de pagamento, né? De forma que esse insumo, que é crucial em qualquer produto financeiro, seja conseguido por qualquer prestador de serviço, conseguido no mercado de forma simples e fácil. Eu não preciso verticalizar essas atividades. Eu pego no mercado, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria de pontuar, porque realmente muita gente compara, né? Mas você pode comparar até um certo ponto, né? São iniciativas do Banco Central, os objetivos são os mesmos, mas são, digamos assim, iniciativas bem diferentes,
né, que se complementam e visam, no fim, o mesmo objetivo. Tá? É isso que eu acho que a abordagem é diferente. Obrigado, Mardilson. Juliana? Acho que complementando um pouco a fala do Mardilson também, não só essa, mas a anterior, a gente está num momento do Open Banking muito intramercado também. A gente está numa fase de adaptação dos players ainda, né? Para o Pix, eu acho que o impacto, o meio de pagamento vai ser mais imediato no mercado consumidor. O impacto atual do Open Banking está dentro do mercado ainda. O consumidor ainda não está tendo essa visibilidade sobre o que é e tudo mais, mas eu acho que isso virá eventualmente, tanto por parte do Banco Central, quanto por parte de cada um dos players particulares mesmo. E acho que essa estratégia de comunicação, ela também está sendo discutida em sede de convenção. Então, é algo a ser realizado ainda. Eu acho que a gente está em momentos diferentes também do Open Banking e do Pix. O Pix já está para ser lançado e já está para ser utilizado pelo mercado consumidor. O Open Banking ainda está sendo estruturado dentro de cada um dos players. Acho que essa é uma complementação válida também para todo o discurso que o Mardilson fez muito bem. Obrigado, Juliana. Graziano, considerações finais sobre a pergunta? Não, eu acho que aqui é só reforçar aquilo que o Mardilson e a Juliana falaram, mas eu acho que aqui, dado que o Open Banking, concordo com o que o Mardilson falou, ele não é um produto, um serviço, mas ele é uma medida estruturante, né? Ele vai trazer um novo ambiente de mercado. Eu acho que a responsabilidade maior por divulgar, explicar e de proativamente oferecer novos produtos e serviços com base naquilo que o Open Banking vai proporcionar para os seus clientes é das instituições, das próprias instituições. Então, eu acho que essa propaganda ou essa divulgação, ela vai ser feita, obviamente, na medida que as instituições vão ter o interesse delas alinhado em tentar trazer o maior número de participantes para a iniciativa, em convencer as pessoas da segurança da estrutura, para que elas compartilhem suas informações. E à medida que você começar a ter resultado, que as pessoas tenham a oportunidade de receber melhores ofertas direcionadas, especializadas, com base naquelas informações que as instituições vão receber, eu acho que isso acaba virando uma propaganda de boca a boca, tem um efeito multiplicador das redes sociais. Eu não tenho dúvida que esse troço vai pegar. Então, acho que aqui a responsabilidade é muito maior por parte do mercado. O Banco Central tem que dar as condições, né, para que esse troço se desenvolva de uma maneira sadia, mas aí depois tá no colo do mercado de pegar isso e fazer o melhor da oportunidade. Obrigado, Graziano. Priscila? Eu não tenho muito o que agregar, acho que já foi dito tudo. São coisas que se entrelaçam, né? O Open Banking e o Pix, acho que até a própria figura, né, de iniciador, enfim, eventualmente toda essa questão da tecnologia, de ser inovador e tudo mais, mas são coisas completamente diferentes, né? O Open Banking, eu acho que cada empresa vai fazer sua lição de casa aqui, né? Vai fazer a sua análise de como oferecer isso da melhor forma para o cliente, transformar isso num produto, né? E competir aí com o mercado todo, né? Que todo mundo vai estar pensando na melhor forma também de tornar isso rentável e, de certa forma, prestar um serviço adicional para os seus usuários, né? Acho que é novidade aí para todos, né? Acho que a gente está num momento mesmo, como disse a Juliana, de intramercado, de absorver as informações, de compreender, de entender, verificar as tecnologias e tudo mais. E também, depois disso, realmente verificar a melhor forma de ofertar isso para o cliente. Então, eu imagino quando chegar o momento certo, né? Acho que imaginando que redondo mesmo seria mais para meados de 2021, que eu imagino que quando vai estar muito mais palpável para o consumidor
de que forma ele pode se usufruir disso. Então, acho que mais para o ano que vem, ainda que os bancos já tenham, de forma faseada, ali, algumas obrigações antes disso, mas eu acho que a visibilidade maior para o usuário vai ser mais da metade para o final do ano que vem, para entender o consentimento, entender de que forma ele vai usar essa informação em seu benefício. Então, acho que é um entendimento a longo prazo, mas eu acho que na hora certa deve vir sim para os clientes, tanto para o lado do Banco Central, quanto de cada empresa aqui fazendo a sua divulgação. Eu lembro quando a gente falava de QR Code há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ninguém sabia o que era isso, quando a gente vendia isso para os nossos estabelecimentos comerciais. Agora, hoje, assim, todo mundo sabe o que é QR Code, né? Então, de que forma usar, cada um usa da forma como entende que deve usar, né? Cada empresa usa de uma forma para pagamento, para direcionar para o site. E eu acho que é isso mais ou menos, embora eu tenha dado um exemplo do Pix, a tecnologia ali implementada no QR Code, a gente vai fazer uma tecnologia para o Open Bank, no qual vou ter uma plataforma aberta ali de informações e cada um vai ver a melhor forma de utilizar isso e, de alguma forma, tornar viável e no cotidiano de todos. Eu imagino que é isso que vai ocorrer. Obrigado, Priscila. Rogério, considerações finais? Legal. Eu vou um pouco no caminho do que o Mardilson falou, porque eu gosto, eu uso até como exemplo. Assim, o Open Bank ele acaba sendo mais um canal. Então, se você pegar hoje um software de ERP, enfim, as maiores empresas hoje do Brasil, elas não transacionam diretamente com o banco dela. Ela tem um software que faz essa gestão e toda a conectividade desse software com o banco acontece de uma maneira que o usuário não precisa entender e não precisa imaginar. E por trás disso tem coisas padronizadas e tem empresas aí no meio, prestadores de serviço, mas a maneira de dar vantagem, dar um benefício para o consumidor, para a empresa, foi, esse software é integrado com uma instituição financeira, então ele vale mais do que um software que não fosse integrado com aquilo, ou essa instituição financeira permite integração via software. Então, eu escolho essa instituição porque ela me dá esse benefício. E no mundo, assim, se a gente for lá para a pessoa física, por exemplo, quando a pessoa está numa cidade que ela não é atendida pelo banco dela, ela tem a possibilidade de ir lá num ATM genérico, enfim, que também compartilha de alguma rede e tudo mais, ela consegue fazer aquilo lá. Por trás daquilo tem também tecnologias, redes, sistemas, que a pessoa não precisa entender. Então, esses são 2 exemplos de outros canais que você usa para conseguir chegar na sua instituição financeira. Então, na verdade, assim, por trás disso aí tem diversas normas, diversas regulações e tudo mais, só que o consumidor final, tanto pessoa jurídica como pessoa física, ele pode abstrair tudo isso e se aproveitar do benefício que o banco dele dá de estar integrado numa rede, ou estar integrado num software, ou estar integrado numa tecnologia. O Open Banking, ele vai trazer isso, só que de uma forma muito mais, numa escala muito maior. Então, você vai ver mais softwares oferecendo mais coisas, principalmente para pessoas físicas, pequenas e médias empresas, soluções de experiências melhores, então uma análise de crédito mais facilitada, enfim, diversos serviços, e é isso que vai chegar para o consumidor final. Então, quando ele pegar e falar, nossa, consegui financiar minha casa através do aplicativo X, foi isso que o Open Banking fez para ele, mas ele não precisa, espero eu, que ele nem entenda o que é Open Banking. E quando ele falar, nossa, eu precisei migrar minha conta do banco 1 para o banco 2 porque eu estava insatisfeito, e ele conseguir fazer isso também com uma experiência muito boa, ele não precisa saber que tem Open Banking ali no meio. Mas é isso que vai trazer o benefício. Assim. Bancos vão poder oferecer serviços bons e aquele cliente vai se sentir cada vez mais satisfeito com o ecossistema de uma maneira geral. Então, daí, voltando até na pergunta, né, o Banco Central ele tem que, de certa forma, comunicar o mercado, enfim, as instituições que ele regula, facilitar toda essa integração com empresas de tecnologia, com esses outros players que estão aí no meio, mas o benefício do consumidor final, ele não precisa, pelo menos no meu ponto de vista,
isso, porque o que vai ser o Open Banking, ele vai mudar mês a mês depois que estiver em operação, e sempre o melhor para o consumidor, o que fizer sentido. Fintechs, empresas ou bancos tradicionais oferecendo produtos, serviços de uma maneira mais inteligente, de uma maneira menos, assim, mais fluida, facilitando toda a vida. É isso que vai acontecer com o Open Banking. Obrigado, Rogério. Bom, com isso a gente fecha o nosso webinar de hoje. Eu quero, em nome do FAS Advogados, agradecer imensamente a participação de todos vocês, Mardilson, Juliana, Priscila, Graziano, Rogério. Agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo. Lembrar que o webinar de hoje ele vai ser disponibilizado em breve pelo escritório. Todos os nossos webinários eles são disponibilizados no YouTube. Agradecer pela disponibilidade de vocês de manter a nossa agenda para o webinar de hoje e aproveitar e já fazer o convite a todos vocês para o nosso último webinar da série, que vai ter como tema a função pública das fintechs. E aqui, dentre outros convidados, a gente vai ter o Gilson Rodrigues, prefeito da comunidade de Paraisópolis, que vai falar um pouco para a gente da fintech que eles estão fazendo lá na comunidade de Paraisópolis para a inclusão financeira. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Uma boa noite, um bom feriado e até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado aí, prazer. Obrigado.